Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Gente, mais do que unir pessoas, nós estamos vendo nesses últimos dias o Deus que une propósitos. Nós, há uns 3 meses e alguns dias atrás, chamamos aqui jovens e homens para participar de um momento de descontração e lazer, que foi de jogar um futebol às terças-feiras à noite. E no meio desse ambiente de esporte, de lazer, um homem percebeu que tinha um diferencial dentro daquele futebol. Primeiro, que a gente já começa orando, agradecendo a Deus. Damos algumas dicas para não haver naquele ambiente discussão. Se tiver uma falta num amigo, peça desculpa e que aquele momento se torne um momento de conexão. E aí, dentro desse ambiente, o rapaz se sentiu tão bem que ele disse ao nosso sonoplasta: quais são os dias de culto? Eu quero ir lá nessa igreja. E ele foi e veio. E vindo ele aceitou a Cristo. E no nosso café com novos membros, ele disse: o que vocês são, vocês não são só aqui. Vocês não abraçam só aqui, vocês são assim em todo lugar. E eu quero me batizar nessa igreja. Então veja como que Deus faz. Quero glorificar a Deus pela vida do Hudson, que está conosco aqui. Estava com nós jogando bola ontem, deu muito trabalho para nós lá ontem, jogando bola. Mas o convidamos para estar aqui. E ele deu a palavra, falou: vou lá. E ainda veio trazendo visitante. Então, gente, não importa o lugar, seja um canal de bênção para a vida das pessoas. Se vir mais 2 vezes, eu vou te pagar uma Coca-Cola. Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Quiser pode acompanhar no telão. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vou ler de novo. Não vos embriagueis com vinho. Em algumas Bíblias está que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Bíblia aberta, coração aberto. Pode se assentar? Nós estamos em uma temática para esse mês de novembro. E a temática está aqui: Novembro Profético, enchei-vos. Semana passada nós recebemos aqui o pastor Bill Renato, que esteve aqui ministrando uma palavra com muita propriedade. Falou sobre o processo de um odre. E hoje estaria conosco aqui nosso pastor, o Enderson, lá de Belo Horizonte. Vim ter com uma gravata amarela para me parecer com ele, mas não é eu ali. Mas devido a uma reunião eclesiástica, em que o mesmo foi convocado às pressas por seu líder, ele pediu a minha compreensão e eu, pastor de igreja, o compreendi. E aí, aprove aos céus nos dar essa oportunidade então de ser um canal dentro de uma campanha que eu organizei. Na verdade, campanha não, né? Dentro de um novembro profético, em que eu achava que eu ia só ficar ouvindo eles pregarem, sobrou para mim. Mas veja a temática: enchei-vos. Orando a Deus, estudando a palavra, eu entendi a importância dessa expressão usada pelo apóstolo Paulo aos irmãos que
estavam em Éfeso. Ele não fez uma pergunta do tipo: vocês querem se encher? Perceba que a expressão lá no versículo que nós acabamos de tomar como texto base é uma palavra: não vos embriagueis com vinho que há contenda, enchei-vos. Ele não está perguntando se as pessoas queriam se encher, mas ele delibera uma palavra do tipo: vocês precisam. E por saber que precisam, então eu não vou perguntar. Porque nós estamos vivendo um contexto hoje, não diferente do deles, em que nós sabemos da necessidade de muitas pessoas. Mesmo sabendo da necessidade de muitas pessoas, a expressão utilizada atrás não é expressão para que a gente venha aqui nesse altar e diga: vocês querem, porque experimentamos de algo, e o que nós experimentamos é perfeito, e eu não poderia esconder o perfeito que vem me aperfeiçoando a cada dia. Nós experimentamos algo, nos enchemos de algo, e esse algo preencheu todos os vazios existentes no nosso interior. Não poderíamos ser egoístas e guardar isso só para nós, mas conhecendo pessoas que vivem realidade parecida com a nossa, de onde viemos, que passam por processos difíceis, a gente consegue compreender que essa quarta-feira aqui não é aquela quarta-feira do abre a mão e recebe uma chave. Essa também não é aquela quarta-feira do abre a mão porque a roda vai girar. Mas é um mês de se ligar um alerta. Tipo quando se está numa direção de um veículo e daqui a pouco acende uma luz. E a luz que acende no painel é te dando um alerta que o tanque está se esvaziando. E você não vai poder ser ignorante, porque você compreende que naquela estrada há vários postos, há vários pontos para se abastecer. E o inteligente vai procurar mais rápido parar esse veículo para se encher. Por quê? Porque há um problema que começa a se manifestar no veículo, mas esse mesmo problema ele não está lá no posto. Lá no posto está o resolve problemas. Um problema está se iniciando no seu carro, fazendo uma linguagem alegórica. Mas aqui trazendo para a nossa vida, traçando, você precisa compreender uma coisa nesse início de pregação. Quando Deus ele criou céus e terra, em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2 está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí quando você lê a Bíblia pela primeira vez e está lá no início, no versículo 2 já mexe com a cabeça de quem vai começar a ler a Bíblia. Porque o versículo 2 de Gênesis capítulo 1 está escrito assim: e a terra estava sem forma e vazia. No versículo de número 1 fala de um Deus criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou, está pronto. Mas Deus criaria algo, para que esse algo no versículo de número 2 estivesse sem forma. Se criou, tem forma. Por que Deus iria criar algo para ficar vazio? Aí o Isaías, em seu livro, ele vai dizer, Isaías 45, 18, diz assim: Deus não criou a terra para que ela estivesse vazia, mas a criou para que ela tivesse forma e que ela tivesse cheia. No versículo 2, terra sem forma e vazia. No versículo 3 de Gênesis capítulo 1, disse Deus haja luz. Do versículo de número 4 para baixo, Deus vai começar a dar forma e encher. Mas ele só enche depois da luz. Ele só enche da forma depois da luz. Vai encher, mas primeiro luz. Por quê? Porque a luz vai revelar o vazio, o tamanho do vazio. Então, para começar a encher, primeiro luz. Primeiro luz. Em Lucas, capítulo de número 15, tem ali uma trilogia de fatos: ovelha perdida, dracma perdida, filho pródigo. Tudo no mesmo capítulo. Mas na expressão parábola da dracma perdida, uma mulher que tinha 10 moedas perdeu uma. E aí ela quer achar essa moeda e está dentro de casa. Para ela achar, na cabeça dela, é só varrer a casa, porque a casa estava suja.
Mas para ela achar, ela teve que se organizar. E a Bíblia fala que a primeira coisa que ela fez foi acender a luz. O salmista, em meio a 150 salmos, ele deixou bem claro em um deles: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. A palavra de Deus ministrada aqui, quarta, sexta, domingo, além dela vir para um direcionamento para os nossos passos, ela também vem para revelar o tamanho do nosso vazio. Porque com o passar do tempo, buscando em N lugares o preenchimento de uma coisa a qual só Deus pode preencher, há alguns vazios dentro de alguém que só aumentou, que se usou de alguns subterfúgios para que esse vazio fosse preenchido, mas piorou. Porque quando se fala de encher, ele vai usar um paradoxo, e ele vai dizer: não se embriague com o vinho que há contenda, porque a quem foi buscar no teor alcoólico o preenchimento de algo aqui. Tem alguém lá em cima na mídia para colocar no telão algo? Tem alguém lá? Porque ele vai dizer: não vos embriagueis com o vinho que há contenda. E aí daqui a pouco ele está falando de vinho, ele já vai falar do amigo. Quem que é o amigo? Espírito Santo. Aí ele vai dizer: ao invés de você se encher em algo que é de momento e pior após esse momento, eu vou te apresentar uma solução. Qual? Não vos embriagueis com vinho que há contenda, enchei-vos do Espírito Santo. Coloca no telão aí, se puder, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa Efésios capítulo 5. Efésios 5, 18. Vou precisar de você. Vai pregando comigo no telão. Vai traçar esse paradoxo aí. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olhe para cá. Do que devemos nos encher? Devemos nos encher do Espírito Santo. Coloca para mim, por gentileza, Hugo, Atos capítulo 5, versículo 17. Atos 5, 17. Porque existem muitas pessoas se enchendo da forma errada. Atos 5, Hugo. Atos 5, 17. Veja o que vai aparecer aqui. Gente que se enche. Levantou-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus. Eles se encheram, mas se encheram de inveja. Não resolve. Coloca capítulo de número 26, versículo 15 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Você vai ver um outro grupo se enchendo de inveja e fazendo coisa errada. Gênesis capítulo 26, versículo de número 15. Vai aparecer aqui no telão. Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus entulharam eles de inveja, enchendo da coisa errada, enchendo os poços por causa da inveja, enchendo de terra. Segundo Números capítulo 14, versículo 21, coloca aí por gentileza. Números 14, 21. Números 14, 21. Porém, tão certamente como eu vivo, como a glória do Senhor encherá toda a terra. Deus quer que você se encha. Ele sabe como encher os vazios de toda a alma. Ele é o Criador.
do universo. E Ele também é o Criador de nós, seres humanos. Foi Ele que te criou, te fez, te formou, e não te fez para você ficar vazio. E Ele quer te encher do Espírito Santo. É promessa que toda a terra, ela vai se encher da glória de Deus. E eu profetizo em alto e bom som, que Deus, Ele quer te encher da glória dEle. A minha esposa abriu esse culto. Embora nós somos casados, vivemos dentro da mesma casa, ela não me perguntou ao longo do dia o que eu iria pregar. Mas o Deus que eu sirvo, que é o mesmo que ela serve, o Deus de conexões, já estava testificando o que aconteceria aqui essa noite. Ela abriu a Bíblia para a leitura oficial da noite em Atos capítulo 2. Mas antes de chegar em Atos capítulo de número 2, eu devo mostrar aos senhores Joel 2:28. Coloca aí por gentileza. Porque Joel 2:28, que vai aparecer aqui no telão, é uma promessa. E a gente já está dentro do cumprimento dela, que se estende aos nossos dias. A promessa era o seguinte: e há de ser, depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Fica olhando para esse telão aí. Porque quando o derramado espírito ele acontecer sobre toda a carne, vai acontecer algumas coisas com quem recebe esse espírito. Aí está escrito ali: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Esses filhos e filhas que irão profetizar é porque eles estão cheios do Espírito Santo. Só você que é pai, só você que é mãe, que está nesse culto, levanta sua mão por gentileza. Sobe o fundo musical da altura da mão deles, Renato. Aumenta isso. A promessa era que o seu filho e a sua filha ia profetizar. A promessa não é que os seus filhos vão ser traficantes. A promessa não é que os seus filhos vão estar na mão de traficante. As promessas não é que você vai sepultar os seus filhos, até porque são filhos que sepultam os pais. A promessa é que você vai ver os seus filhos sendo usados como um canal de bênção para profetizar. E eu profetizo para os senhores pais que estão aqui presentes. Não interessa como que está o seu filho de momento, eu quero acreditar no que está escrito ali. E ali está escrito que o seu filho, que é uma herança do Senhor, ele vai profetizar, ela vai profetizar, porque eles serão cheios do Espírito Santo. Então está aqui, gente, filhos e filhas vão profetizar. Agora vai revelar a idade, hein? Agora vai revelar a idade. Só os mais velhos agora, levanta a mão. Eu não queria, mas eu vou ter que levantar. Só os mais velhos aí da igreja. Acima, vai revelar a sua idade agora, quer ver? Acima de 30 anos, levanta a mão. Revelou um pouco aí onde vocês estão caminhando. A Bíblia diz que vocês mais velhos, fica com a mão levantada, os mais velhos aí, tem profecia para você também. Acontecerá que nos últimos dias, os mais velhos terão sonhos. A Bíblia também diz que ainda na velhice florescerá. Ah, que eu estou velho, que eu estou avançado, é que passou muito tempo para mim, mas as promessas de Deus não se envelhecem. Tudo aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida vai se cumprir. E Ele te trouxe aqui para dizer: volte a sonhar, volte a sonhar. Vou deixar isso para os mais novos não é isso, que os mais novos profetizem, mas os mais velhos dessa casa, sonhem, porque Deus ainda realiza sonho. E não há limites para se sonhar. Sonha, diácono Edivaldo. Sonha, meus obreiros. Sonham, porque Deus ainda realiza sonho. Os mais velhos que estão solteiros, sonhem. Eu quero fazer seu casamento aqui. Sonhe. Sonhe com aquela musiquinha. Sonhe! Sonhe! Deus ainda realiza sonho. Agora só os jovens. Agora é abaixo de 30. Vai revelar a sua idade agora. De 15 até 29. Levanta a mão. De 15 a 29.
Os mais jovens, está escrito aqui, nos últimos dias, eles terão visões. Recebe visões aí, juventude. Seja um jovem visionário, quem sabe muito novo ainda, talvez nem vai precisar de você trabalhar de carteira assinada. Pode ser que muito novo você já seja dono do seu próprio negócio. Recebe visão, pelo amor de Deus. Não só visão espiritual, mas visão empresarial. Você também pode ter visão. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Por quê? Porque tem muito filho das trevas lá, jovem, investindo. Enquanto vocês estão jovens, está na presença de Deus, vai ficar de braço cruzado. O céu está dizendo nos últimos dias, quando o Espírito chegar na vida de vocês, vocês vão ter visões. Dependendo do laço e do embaraço que você entrar, sinaliza a falta de visão que está na sua vida. Mas se tem Espírito Santo, Ele vai te dar visão. Deixa eu ver os jovens que recebem visão aí. Não, e tem mais. Versículo de número 29. Ali era só a promessa, viu, diácono? Ao 29. Agora é só pro diaconato aí, ô diaconato, levanta a mão. Que lá é para vocês, ó. Cooperadores, obreiro, mídia, tinha para vocês também, levanta a mão. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o Espírito Santo. Oh, glória! A mídia pode ser cheia, o porteiro pode ser cheio, diáconos e diaconisas também são cheios, aqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso, os servos dessa casa. Havia uma promessa em Joel 2, 28 e 29, que todos seriam cheios, gente. E em Atos capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, quando eles estavam reunidos no mesmo lugar no dia de Pentecostes, eles ouviram de repente de Deus o barulho como um som de um vento veemente se aproximando, enchendo primeiro a casa. Mas a promessa não era para casa, é para aqueles que estavam dentro da casa. E ele não veio cumprir promessa em parede, mas ele veio cumprir promessa naqueles que acreditam. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E hoje, diferente do Antigo Testamento, que o Espírito descia e voltava, ele veio para fazer morada, ele veio para ficar. Se você é templo do Espírito Santo, ele não vai aí se manifestar embora, mas ele é morador e ele está aí dentro e tem ciúme de ti. Seu corpo é templo do Espírito Santo, ele mora aí dentro. Ó, o que eu vou te falar aqui, se você discordar de mim, procure seus professores de escola bíblica. Antigamente, há mais de 2025 anos atrás, os templos eram feitos com paredes e estrutura. Só que depois que Jesus Cristo disse, está consumado, ele não habita em templos construídos por mãos humanas. O que ele faz aqui então, pastor? Se manifesta. Mas onde ele habita? Dá uma olhadinha para essa pessoa linda que está do seu lado aí. Fala com alguém que está perto de você assim, sabe aquele altar que o pastor está usando para pregar a palavra? Lá Deus se manifesta e passa. Fala, mas em você todos os dias ele está e fica. Deixa eu ver quem acredita assim. No templo da lei, gente, o templo era uma estrutura assim. Mas no templo da graça, o templo é você. Você é o templo do Espírito Santo. E é para você que eu estou pregando essa noite. Enchei-vos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, para pregador, para profeta, para os irmãos do manto. Deus disse, Renato, para um profeta chamado Samuel: até quando você vai ficar com dó de Saul, tendo eu rejeitado? Pega um chifre ou um vaso, enche ele, vem até mim, eu vou te enviar. Enche de azeite aquilo que está na sua mão, profeta.
Enche primeiro. Vem a mim primeiro. E depois vai. Porque não dá para ir fazer missão em nome de Deus vazio. E quem está cheio está debaixo de direcionamento. Quem está cheio não vai sem antes primeiro vir ao que envia. Vocês estão aí, gente? Lucas capítulo 15, versículo 16, vai dizer que o filho pródigo queria se encher, mas ele estava no lugar errado. E diz o texto que ele queria se encher das bolotas, dos porcos. Mas o que Deus tinha para encher ele era a sua presença lá na casa do pai. A presença do pai que encheu o filho. Mas o filho queria se encher de bolotas. Deus não tem para nós bolotas em meio à lama, mas ele tem sua presença, ele tem uma casa, ele tem uma morada. E ele está dizendo: eu quero te encher. Hugo, coloca para mim Salmo de números 84, verso 6. Nós vamos ler até o 10. Até o relógio hoje ficou do meu lado. É 8h57 ainda. Meu Deus do céu. Eu tenho 20 minutos ainda. Meu Deus do céu, 20 minutos. Uma coisa de ter 1 hora hoje. Salmo de número 84, verso 6. Diz assim: passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Palavra profética. Os reservatórios estão todos cheios. Os tanques já estão disponíveis para encher alguém que subiu essas escadas vazios, mas não vai voltar para casa vazio, porque o tanque hoje está cheio. Versículo de número 7. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. A gente vai indo de força em força. Verso 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. É a oração de alguém aqui hoje. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. É o clamor de alguém aqui hoje. Verso 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. 10. Porque vale mais. Isso é muito bom. Porque vale mais a importância da gente vir aqui só para receber um direcionamento. Vale mais um dia nos seus átrios do que 1000 lá fora. Eu preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Tem uma canção muito antiga, tem que até pedir para alguém fazer playback dela, que não tem até hoje. Quem sabe, né? A gente não faz um lá. Uma canção simples, cheia de essência, que dizia: apenas 1 minuto em sua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas 1 minuto em sua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Para alguém sentir uma falsa paz, um êxtase falso, ele tem que pagar lá fora. Agora, esse arrepio que você sente aqui dentro, essa alegria que você está sentindo aí agora, durante esse período de culto de louvores, o arrepio, a lágrima e um graças a Deus que eu vim para esse ambiente de graça, e te faz bem. E o pino de 50, paga, usa mais um, paga e te faz mal. E a Skol te faz mal. E a Brahma te faz mal. E a maconha também te faz mal. E as coisas lá do mundo só vai nos fazendo mal. Mas quando a gente chega num ambiente como esse, a gente fala: meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Por que misericórdia, pastor? Porque lá fora é uma noite toda para tentar se satisfazer, e o buraco só vai abrir, não tem que descer na biqueira e pegar mais um. E o buraco só vai abrir, não tem que pedir o DJ para tocar mais uma. Mas aqui são só 2 horas de culto, para a gente entender que aquilo que começa aqui se estende em direção à nossa casa. Enchei-vos. Coloca por gentileza, Hugo, 1 Reis capítulo 18, versículo 34. Porque o Elias queria uma resposta, pastor Luan, mas para ter resposta, direcionamento. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 34.
O Elias queria uma resposta. Assim como muitas pessoas aqui querem resposta. Até eu preciso de uma resposta. Mas para receber a resposta de Deus tem um direcionamento. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 34. Oh, glória. Se não der, nós lê aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. O Elias vai dizer o seguinte: e disse: enchei de água 4 cântaros. E ele vai mandar fazer isso 3 vezes. Enche, enche, enche. Até a terceira vez. Vai enchendo e vai enchendo. Derrama o que você enche em cima do altar. Derrama o que você enche em volta do altar. E depois você ora, porque vai vir resposta. Mas para ter resposta primeiro, enche. Enchendo e derramando. Enchendo e derramando. Por quê? Primeiro, a fonte é inesgotável. Segundo, esse enchei-vos é contínuo. Amém, gente? Enchendo e derramando. Eu fiz uma anotação aqui. O que eu faço para me encher? Bata no seu peito e diga assim: o que eu faço para me encher? Só mais uma vez, o que eu faço para me encher. Coloca por gentileza Gênesis capítulo 21, versículo 19. Primeira coisa que você deve fazer para você se encher: identifique aonde está a fonte. A fonte é o amigo, né? O Espírito Santo. Gênesis capítulo 21, versículo 19. O que vai acontecer ali, gente? E abriu-lhe Deus os olhos. Aqui ele abriu o olho de uma mulher chamada Agar. O que está acontecendo aqui nesse contexto? Deus vai abrir os olhos dela, ela vai ver um poço. E ela vai encher o odre de água. E vai dar um menino para beber. Então, esse contexto aqui é o seguinte: é uma mãe desesperada porque o odre de água dela acabou a água. Ela pega o menino, coloca debaixo de uma árvore, vai para longe e vai chorar. Chorar porque o odre está vazio. Chorar porque o odre está vazio. Mas ao invés de Deus, olha para cá, chegar lá enchendo o odre dela, o que Deus fez? Eu vou abrir os olhos dela. E vou mostrar para ela que nesse deserto, porque ela estava no deserto, existe um poço, existe água e a solução. Na mente dela é deserto, está vazio, vou morrer. Parece o pensamento de alguém que está aqui. Não tem ninguém por perto, tem um vazio e vou morrer. E o que Deus quer fazer com você? O que Ele fez com Agar: só abrir seus olhos. Porque você vai ver que nesse cenário que parece que vai ter morte, a solução está mais perto que você imagina. Mas a dor é tamanha que faz com que limite ela de perceber que tem uma resposta na frente dela. Então o que Deus faz? Abre os olhos dela. E quando os olhos são abertos, ela vai encher. Me ajuda a pregar só hoje, vai lá. Ela vai encher. Pronto, estou começando a chegar onde eu quero. Deus não vai encher para ela. Aqui nessa igreja os diaconatos estão de parabéns, né? Porque o copo do pregador esvazia, eles vêm cá e enchem o pregador. Só que no mundo espiritual, que Deus está fazendo com Agar, assim, ó, o copo está aí, que é o odre, o poço está aí, está a água. Quem vai encher é você. Aí olha, primeira coisa, identifique a fonte. Segunda coisa, Salmo 84, 10. E a missionária falou isso aqui ao longo do culto. Eu falei: meu Deus, a mulher está ligada. 4 olhos, uma visão. 2 que se tornaram um. Salmo de número 84, 10, né? Um dia nos seus átrios. Porque vale mais um dia nos seus atos do que 1000. Olha para cá, por gentileza, olha para cá. Primeira coisa, identifique a fonte. Aí, estou vendo a fonte. O que eu faço agora? Se mova. Aí nós estamos em um culto profético. Diga assim: culto profético. Aí você não está pensando que além de pregar,
eu vou aí abrir a sua boca, né? Ou está pensando que além de pregar, eu tenho que ir levantar sua mão? Está pensando isso não, né? Porque não eu, gente, não eu, mas a Bíblia vai dizer assim: abre bem a boca e eu a encherei. Onde estão os crentes que querem ser cheio aí? Onde estão eles? Eu vou pedir para colocar no telão. Coloca aí no telão. Vocês não falam assim: meu Deus, isso está escrito na boca, na Bíblia mesmo? Tá. Vou mostrar. Salmos 81. Quem está lá em cima? Tem alguém lá? Salmos 81, Hugo, por gentileza. 81. Coloca o 10. Pega a visão. Está na Bíblia, hein, William? Deixa eu sentar do seu lado aí, lindão. Isso. Olha lá, vamos ler junto. Lê aí. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ali representa mundo. É Deus falando para quem está aqui, William. Eu sou teu Deus. Eu te tirei lá do mundo. Olha, ele me tirou lá do mundo. Eu cheguei na presença de Deus vazio. Olha o que Deus está falando lá. Gente, fica filmando só o telão mesmo, sabe por quê? Porque tem gente que vai ficar até sem graça agora. Aí não é bom pegar ele sem graça não. Porque lá está escrito assim, ó. Abre, não está escrito abre a boca. Está estudando? Você está estudando? Interpretação de texto aqui dali, viu? Não está escrito abre a boca. Olha lá, ó. É abre bem. O pai entende isso aí quando ele quer abrir a boca do menino bem. Ô, pai, já estou abrindo. Abre. Já abri. Abre bem. Abre bem. É aquele tipo de culto que papai do céu tá assim. Mas hoje eu quero te encher, sabe? Mas não é para fazer biquinho de tomar mamadeira. Porque não é leitinho, é azeite. Abre bem. Porque ele sabe o tamanho do vazio. Para a gente chegar num culto como esse e esperar que o louvor abra a nossa boca, que a pregação abra a nossa boca, e que a gente chega aí, senta aí, vou só receber hoje. Hoje eu quero, pastor, hoje eu vou só receber. Então abre bem a boca. Deixa eu ver se você está fazendo um rostinho de quem está recebendo. Pastor, deixa eu quietinho, porque durante esses dias eu quero só receber. Salmo de número 81, verso 10. Abre bem, gente. Lá vai eu arrumar problema, sobra para mim falar isso. Vou chegar mais perto. Por que assistindo o seu time do Cruzeiro se abre bem a boca? Por que assistindo o Galo se abre bem a boca? Por que assistindo sua novela preferida você abre bem a boca? Por que para músicas mundanas você abre bem a boca? Por que para xingar palavrão você abre bem a boca? Por que para deschavar maconha você abre bem a boca? Por que para tomar vinho você abre bem a boca? Cachaça você abre bem a boca? E quando vem num culto como esse quer receber porta aberta? Espírito Santo. Vamos
de Bíblia, vamos de Bíblia. Se o Bartimeu ficasse calado, nem dele a gente pregava. E ele não só abriu a boca, ele abriu bem, porque ele teve que clamar, e a palavra clamar quer dizer gritar. Ele teve que, filho de Davi! Quem sabe o tamanho da necessidade, sabe o tamanho do glória. Quem sabe o tamanho do vazio, sabe o tamanho que tem que abrir a boca. Esse culto eu não vim observar A ou B, eu vim pregar a palavra. Mas dessa atmosfera profética de novembro profético, o tema já está no telão. Enchei-vos, tem um azeite disponível para a nossa vida. Tem uma presença liberada nesse culto para a nossa alma. E se eu sei que o amigo Espírito Santo está aqui, eu vou me entregar sem reserva, eu vou me derramar. É uma fonte inesgotável, então eu quero me encher. Cheguei num ambiente de culto vazio, agora sair daqui vazio é opcional. Não coloque o vazio do culto na conta do pregador se você sair vazio, porque é uma presença gloriosa aqui para te encher. E a palavra dele não é se você quer ser cheio, a palavra dele é enchei-vos, 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 de 19h30 até as 21h30. Se você não receber essa presença, o problema não é do louvor, não é do dirigente, não é de quem dá saudação ou faz oração, não é do pregador. O problema é seu, o problema é seu, o problema é seu, o problema é seu. Não existe culto frio, existe pessoas que se esfriaram no culto. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, e Ele também está aí. Aprendendo com as talhas, aprendendo com as talhas. João 2,19. João 2,7, perdão. João capítulo 2, versículo 7. Aprendendo com as talhas. João 2,7. Disse-lhe Jesus: enche de água. Enche. Por que tem que encher? Aprendendo com as talhas. É porque a mãe de Jesus está ali. Acabou o vinho, acabou o vinho, acabou o vinho. Não é minha hora, mas acabou o vinho. E o vazio dessas talhas, o vazio que está nesse ambiente, vai levar esse casamento à vergonha. Então enche. Enche lá, vai lá encher. Enche, encheu, encher. Enche 6 talhas, por gentileza. Mas enche até em cima. Enche. Tá bom, já deu um glória a Deus. Enche até em cima. Tá bom, Espírito Santo, já recebi, só um pouquinho. Hoje eu não posso dar muito lugar. Tô cansado, vou trabalhar amanhã. Me pega só um pouquinho. Enche até em cima. Você tem noção que vai ser todo dia? Tem que se encher, filho. Por que tem que ser até em cima? Para não caber mais nada lá de fora. Então vai, ora, jejua, vigia, é louvor, é pregação. Vai se enchendo, você sabe o tanto, vai até em cima. Para que não haja mais espaços. E aqui eu finalizo esse sermão. Há uma diferença. Eu até anotei aqui para não esquecer. Fala com alguém que está perto de você assim, ó, não confunda. Gente, fala forte, não vai parecer que vai confundir. Fala, não confunda. Cheio do com cheio no. Fala, cheio do com cheio no. Uma coisa é cheio do Espírito Santo. Outra coisa é cheio no Espírito Santo. O cheio do vai falar dos dons do Espírito Santo. Dom é dom. Dom significa dádiva. Se você busca, Deus distribui dons. Como identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo? Agora que são elas, pronto. Vou até encher até em cima. Olha esse glória, eu gostei, hein? Maravilha, esse foi forte, hein? Opa, esse foi power. Como identificar uma pessoa cheia? Quem quer saber aqui hoje?
Bobo vocês não são, né? E errado vocês não estão. Nós somos uma igreja pentecostal, sim ou não? Sim ou não? Mas a gente pensa que o pentecostal cheio é esse. E eu rodo também, eu gosto de dar uns terra, né? É top demais, garotinha. Nós dá lugar. Voar igual a água. Aí o que a gente pensa? Ali que tá cheio. Mas a maior evidência do Espírito Santo não é os dons, é o fruto. Coloca aí o Hugo. Coloca aí. Todo mundo, quem é visitante está querendo conhecer o Hugo. No final do culto ele vai descer. Quem é esse Hugo? Inteligência artificial, não é não? Inteligência do pastor Reinaldo. Coloca aí. Gálatas capítulo 5. Versículo de número 22. Eu tenho quantos minutos ali? 5 minutos para encerrar. Mas o fruto do Espírito é, no século 21, recebe. Mas na Bíblia, primeiro, como saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Primeiro, tem que estar amando, gente. Tem que estar fazendo coraçãozinho para Deus, para ela mesma e para o próximo. Porque eu conheço quem roda. Pastor, eu sou crente, mas se mexer comigo, eu falo em mistério, sou do poder, pastor. Mas se mexer comigo, recebeu o dom, mas o fruto é só se Jesus para ter misericórdia. Primeiro, amor. Gozo ali fala de alegria. Vai ficar difícil de dar glória. Hoje nós vamos arrumar problema nessa igreja. Lucas capítulo 19, versículos 5 e 6. Porque isso aqui é para quem tem um fruto. Não tem jeito. Olha lá, o Zaqueu, olha o Zaqueu, o Cristiano. Olha o Zaqueu, Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou naquele lugar, ele disse para o Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu estou indo lá para sua casa. Olha o versículo 6. Olha lá o Egla. Olha isso, Egla. Desceu correndo. Vou receber Jesus agora. Como? Sou cheio do Espírito Santo. Posso rir não, porque agora eu estou cheio. Quanto mais ele te encher, mais você vai mostrar dente. Gente, crente cheio do Espírito Santo, até chorando ele fica bonito. Ele chora assim. Ele chora mostrando dente. É, porque o choro pode durar a noite toda, mas chega de manhã e a gente vai assim. Volta lá para Gálatas de novo. Volta lá. Quem aqui já aceitou Jesus? Agora é outra pergunta. Quem recebeu ele com alegria? Deixa eu ver. Melhorou. É Gálatas 5 para mim encerrar. Quando eu falo encerrar 5 vezes, eu encerro mesmo. Gálatas 5, 22, eu acho, né? Gálatas 5, 22, Hugo. Paz, meu Deus do céu. Como saber se o crente é cheio do Espírito Santo? Gente, nós sentimos uma paz quando ele chegou. Eu gosto da companhia dele, é agradável, eu sinto uma paz. É por isso que o cristão ele cumprimenta assim, ó: a paz do Senhor Jesus. É por isso que Jesus diz assim, ó: recebe a paz que eu dou, o mundo não a pode dar. É a paz que excede todo entendimento. Dá paz do Senhor para esse irmão que está do seu lado. Vou aproveitar para dar paz à minha mãe. Paz, mãe. A paz que excede todo entendimento. Gente, não vai dar tempo para falar tudo não, mas só longanimidade é o tamanho da palavra. Longanimidade. Sabe o que significa longanimidade?
Vai sair um tanto de gente aqui hoje falando assim: eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Ah, eu achei que eu estava cheio, eu vou encher mais. Eu tenho até o final do mês, eu vou encher mais. Eu vou buscar todo dia. O que é logaminidade, gente? Essa palavra bonita. Ah, logaminidade é ser logânimo. O que é ser logânimo? Paciência para suportar a ofensa. E aí? Quem tem paciência para suportar a ofensa? Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quem tem isso aí na vida pode falar: eu sou cheio. Olha, Pastor Reinaldo, um dos melhores lugares para testar homem, viu? Teste de homem. Das irmãs, não sei onde que é, eu vou falar de nós, homem, viu? Um lugar bom para testar homem se ele está cheio, exatamente na quadra mesmo. É jogando um futebol entre cristão que a gente descobre se o varão tá cheio. Se ele tá cheio do espírito, de ira, de contenda, de que ele tá cheio. É jogando bola. Porque é o lugar que você tem que ter paciência. Pelo amor de Deus. Gente, a mulher não... É? Olha aí, mulheres. Conselho de Deus para nós aqui nesse culto: enchei-vos. Para você sobreviver nesse mundo aqui fora, que a gente só está de passagem, só vence se estiver cheio. Para vencer no trabalho, só se estiver cheio. Lá dentro da faculdade, vai vencer se estiver cheio. Fiquemos de pé nessa noite. Eu creio, Pai, que há pessoas cheias do Teu Espírito aqui no nosso meio. E eu quero que essas pessoas entendam que a Tua palavra não afronta, mas confronta. E nos faz querer sair de um ambiente desse daqui melhor. Pai, hoje eu preguei sobre o prometido, que hoje nos nossos dias Ele já tem nos selado. Já estamos selados com o Espírito Santo. O que precisamos fazer a cada dia? Se relacionar com Ele. Alabaraia serbe revassúria. Porque nessas últimas horas da igreja na terra, Ele vai vir muito em breve aparecer nessas nuvens para tirar uma igreja. Mas a igreja do arrebatamento é uma igreja cheia do Espírito Santo. Os crentes que serão arrebatados são crentes cheios do Espírito Santo. Enquanto eu estou liberando essas palavras proféticas, aproveita, porque o culto aqui desse ambiente acaba, mas aí dentro que você é templo do Espírito Santo, aonde você for, libera uma palavra positiva, libera uma palavra profética, libera uma palavra de vitória. E a palavra de Deus para nós nesse novembro profético é: enchei-vos, 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 enchei-vos de bondade, de paz, de temperança, de longanimidade, de gozo, de domínio próprio. Receba hoje. Eu sei que tem muita gente querendo buscar dons, e dons não é errado, busque, mas junto com esses dons, busque a bondade, a temperança, o domínio próprio, a mansidão, a paz, o amor. Alabaraia sebe que vassuri que lebarácia. Que você saia daqui hoje dizendo: eu vou amar mais, eu vou amar mais, eu vou receber essa mansidão que o Espírito Santo pode me dar. Então receba aí agora, receba aí agora, receba aí agora. Não é o culto do receba dons, mas é o do receba o doador agora. O Espírito Santo agora, se enche dele agora. Seja completamente cheio, cheio da bondade. A plenitude dele nos envolva nesse culto. A plenitude dele nos envolva nessa atmosfera.
atmosfera e que possamos nos encher e derramar em alguém. Nos encher e derramar em alguém. Nos encher e derramar em alguém. Alguém vai precisar dessa presença gloriosa. E você não estará vazio, estará cheio. E você não estará vazio, estará cheio. Pai, nós vamos sair daqui em alguns minutos, mas não vamos sair vazios. Vamos sair cheios, 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 cheios. Evidência. Oh, glória! Vamos nos assentar, gente, fazendo aquele barulho que Deus recebe e que o diabo não gosta. O barulho que Deus recebe e que o diabo não gosta. Louvado seja o nome do Senhor.